Oi pessoal, meu nome é Thalita, sou arquiteta e eu estou aqui para apresentar para vocês meu novo curso de instalações hidrossanitárias utilizando o Revit em 2020. Eu listei aqui alguns itens que tornam o nosso produto único do mercado. Para começar, eu vou falar um pouco da arquitetura. Eu vi que alguns produtos que a gente tem aí no mercado, a gente utiliza sempre uma casa simples, com um pavimento, muitas vezes apenas com um banheiro e uma cozinha. Eu me preocupei em trazer um projeto arquitetônico mais completo, com maior grau de complexidade, para garantir, assim, que a gente aborde todos os conceitos que uma instalação hidrossanitária tem. Eu trouxe aqui uma casa de 2 pavimentos, onde a gente tem vários banheiros, 2 cozinhas, uma suíte de casal ampla, onde a gente vai ter banheira. Então, a gente vai abordar vários conceitos da instalação. Esse é o primeiro ponto que torna o nosso produto diferenciado dos demais. Outro ponto também, a gente vai aprender a trabalhar com disciplinas, tudo dentro do mesmo projeto. Chega de trabalhar com disciplinas separadas, chega de trabalhar com arquitetura em um arquivo e depois trazer como vínculo para cá, porque muitas vezes, ao decorrer do projeto, a gente precisa fazer alguma alteração rápida, ou uma parede da arquitetura que está fora do lugar, algum ponto que precisa ser ocultado para facilitar a visualização da instalação, é um shaft que precisa ser criado, é um enchimento de parede que precisa ser feito para esconder o tubo. Então, a gente pode precisar ajustar algum ponto arquitetônico do nosso projeto para, em seguida, continuar com a nossa instalação. Então, por que não trabalhar tudo com o mesmo arquivo? Então, a partir daí, eu vou ensinar vocês a trabalhar com disciplina. Então, note que aqui eu estou com o meu projeto aberto, arquitetônico, onde aqui a gente vê toda a arquitetura, Eu só vejo as paredes, eu não vejo nada de instalação. Mas acredite, toda a instalação está aqui nesse arquivo. Então, aqui em arquitetura, eu vou mudar para qualquer outra disciplina que a gente possa visualizar as tubulações. Então, aqui, note que eu estou com um projeto completo de instalação. Eu vejo toda a tubulação passando aqui. E com diferença de cores, isso também eu vou ensinar. São os filtros de sobreposição. A gente tem aqui o esgoto na cor verde, água fria na cor azul, água quente na cor vermelha, consigo ver o reservatório, vejo as caixas de dispersão, vejo todas as conexões, as peças sanitárias. Note que as peças sanitárias elas estão até num tom mais claro. Isso também vou ensinar no curso. A gente vai aprender a trabalhar com as opções de exibição dos elementos. Aprender a trabalhar com estilos de vista, sombreados, aplicar sombra em alguns elementos para deixar até mais atrativo quando você for apresentar a prancha final para o cliente. Então, tudo isso é abordado no curso. Fora isso, a gente também vai aprender a trabalhar com esse plugin, que é o Office Desk, que é uma empresa que vem crescendo muito nos últimos anos para trabalhar com Revit. Então, aqui a gente vai baixar esse plugin e aqui na aba de explorar, abrindo aqui, a gente vai ver que a gente pode trabalhar direto com os principais fabricantes do mercado. Selite, Docol, Tigre, todas as famílias estão aqui dentro desse plugin. Então, chega de ficar indo no site do fabricante, baixar todas as famílias, salvar tudo isso no seu computador, gerar um peso no disco do seu computador. Então, por que não ter tudo dentro de um plugin? Por que não trabalhar tudo dentro do mesmo arquivo? Então, a gente está trazendo informações externas para dentro do nosso projeto, trabalhando tudo aqui, com todas as disciplinas juntos, com todas as famílias, fabricantes, principais fabricantes do mercado. Então, esse plugin é fantástico. Fora isso, esse plugin também tem memória de cálculo. Então, chega de ficar fazendo N contas para saber a capacidade do reservatório. Tudo pode ser feito aqui dentro desse plugin. Mas eu também vou ensinar desde o princípio a como calcular tudo, porque eu entendo que é importante para você que nunca teve contato nenhum com instalação, entender do zero como funciona a instalação. Então, eu trouxe também esse material exclusivo que é a nossa memória de cálculo. Nela a gente vai entender nossa metodologia de ensino, a gente vai entender como é que funcionam as peças sanitárias, os seus componentes, como funcionam as ligações de toda a instalação. Então, tudo isso eu vou ensinar no nosso curso, porque não adianta só entender e traçar a instalação, mas entender como ela funciona desde o princípio. Fora isso, também defendo muito o parâmetro de compatibilizar projeto. Por quê? Não adianta a gente fazer as disciplinas de forma separada. Não adianta eu ensinar para vocês a como desenhar um projeto de esgoto no arquivo, no outro hidráulica com água fria e no outro água quente.
Quando esse projeto, essas disciplinas chegarem de forma separada na obra, as 3 vão ser executadas, cada uma com seu cronograma. Mas a tubulação de água fria ela pode se chocar com água quente em alguns momentos, ou até mesmo com a de esgoto, por estar passando no mesmo espaço. E aí, como faz na obra? Entre em contato com você de última hora para tentar arrumar uma solução, muda o seu projeto, o engenheiro quebra a cabeça na obra para tentar entender como é que ele vai resolver esses pontos de conflito. Por que não compatibilizar esse projeto antes? Então, pensando nisso, eu também vou ensinar a como compatibilizar as instalações que a gente vai estar fazendo. Então, quando a gente chegar na última instalação do nosso projeto, que seria a de água quente, a gente vai ver que nosso projeto ele já está todo compatibilizado, porque a gente resolveu os pontos do conflito desde o começo, né? A gente desviou as tubulações quando foi necessário. Então, esse projeto ele chega na obra pronto para ser executado, não vai ter conflito, não vai ter problema, tá? Hoje em dia no mercado, as empresas elas estão contratando profissionais apenas para compatibilizar os projetos. Veja o custo que isso tem numa obra. Então, por que não você ser o profissional diferenciado no mercado que já entrega o projeto compatibilizado? Se você é o mesmo profissional que vai executar todas as instalações dentro do Revit, que é uma plataforma 3D, que já dá total visão dos pontos de conflito, por que não resolver e solucionar esses pontos? Então, pensando nisso, a gente também vai aprender a compatibilizar os projetos, vai aprender a dar soluções projetuais, como o uso de shafts, enchimentos para esconder a tubulação. Então, tudo isso eu vou abordar junto com vocês no nosso curso. Você também pode estar se perguntando, Thalita, mas eu não quero mexer com a arquitetura, eu quero trabalhar como um vínculo, eu não tenho interesse em mexer em nenhum elemento arquitetônico, eu quero me concentrar só na instalação. Tudo bem, eu também ensino a como trabalhar como vínculo, a como configurar esse vínculo para chegar aqui no seu projeto, a como copiar elementos da arquitetura para o seu projeto de instalações, utilizando a ferramenta cópia monitorada do Revit. Fora isso, vocês vão também ter acesso ao template exclusivo de instalações, onde aqui a gente tem todas as famílias que vocês vão precisar utilizar no projeto de vocês, como conexões, dutos, equipamentos mecânicos. Então, todas as famílias que vocês precisam para o projeto de instalação está aqui, junto com legendas, detalhes, acessórios de tubo. Então, tudo aqui a gente tem aqui no nosso template, junto com tabelas também já configuradas de caixa de gordura, quantificação de esgoto, quantificação de água fria, quantificação de água quente, registros, tubos flexíveis, rígidos, tubulação de esgoto. Então tá tudo dentro desse arquivo. E mesmo assim, você não quer trabalhar com template, também ensino a configurar o seu próprio template. Eu acho importante o aluno ele saber até mesmo como o template funciona. Não é só ter um arquivo modelo. E se você tiver um cliente específico que esse arquivo modelo ele não sirva para você. E se você precisar ajustar esse template para atender a nova demanda sua projetual. E agora? Se eu precisar criar um tubo novo, específico de uma instalação, mas eu não sei criar tubo, eu não sei configurar tubo, eu também vou explicar configurar os tubos. Então aqui a gente tem nosso projeto. A vista, eu vou pegar aqui a vista geral, vou clicar em uma tubulação qualquer, vou clicar aqui no tubo de esgoto, vou clicar em editar tipo, e aqui na preferência de roteamento, a gente tem todos os segmentos, conexões, junção, cruzeta, transição, segmentos e tamanhos. Então tudo isso eu vou ensinar no curso. Como criar um tubo, como aplicar material a esse tubo, quais são as conexões que vão trabalhar junto com esse tipo de tubulação. Então tudo isso também vai ser abordado no curso. Bom, agora a gente já viu todos os elementos no geral que nosso curso tem, todos os itens que tornam o nosso produto único no mercado. Então agora vamos ver um pouquinho sobre cada instalação. O nosso primeiro módulo é a instalação de esgotamento sanitário. Eu dividi o curso em módulos por disciplina para facilitar o entendimento e trabalhar os itens de forma separada. Então, começando com o esgotamento sanitário, a gente vai se basear na NBR 8160 e vai conhecer as peças e os componentes do esgotamento sanitário, como essas peças funcionam, como vai funcionar o percurso de toda instalação. Então aqui a gente vai conhecer novos elementos, né? Caixa sinfonada, ralo seco, qual o percurso que a instalação faz desde a peça sanitária ao destino final.
quais são os elementos, como eles funcionam, o que é uma caixa de gordura, o que é a caixa de inspeção, quando se deve colocar, qual a distância que uma caixa deve ficar da outra. A gente vai aprender também a dimensionar os ramais de descarga. Como é que a gente encontra aqueles diâmetros todos das tubulações? A gente vai aprender que cada peça sanitária ele tem uma soma de peso, e essa soma de peso ela vai influenciar diretamente no diâmetro da tubulação. A gente vai aprender a calcular um ramal de ventilação. Como esse ramal de ventilação funciona, qual é o melhor local para posicionar. Essa coluna de ventilação ela precisa ter um espaço para ela poder passar, ela precisa chegar até a cobertura da casa. Como é que a gente vai posicionar esse tubo? Como é que faz a ligação da forma correta e ventila um ramal? Não é só posicionar o tubo de ventilação e levar até a cobertura, a gente precisa saber qual é o melhor posicionamento para esse tubo dentro da instalação. A gente precisa colocar a conexão correta para que, de fato, o ramal ele seja ventilado. A gente vai aprender também o que são tanques sépticos, filtros anaeróbicos e sumidouros, que é a parte de destino final do esgoto. Então, a gente vai abordar a instalação sanitária desde o seu princípio, da sua peça sanitária, até o destino final, para onde esse dejeto ele tem que ser levado. A gente vai resumir o percurso todo da instalação, tá? Porque a instalação sanitária é um processo que se repete. A gente só precisa entender como esse percurso funciona e trazer para o nosso projeto. A gente vai aprender também a fazer cada projeto de forma separada, focando em apenas um ambiente, porque a gente vai criar um sistema complexo e total. A gente vai aprender a calcular a tubulação de esgoto, dividindo por pavimento. A gente vai calcular cada ambiente separadamente, dimensionando cada tubo da instalação. A gente vai aprender a posicionar o tubo de queda, a coluna de ventilação, dentro de shafts que vão ser criados no curso. Então, a gente vai aprender a esconder essa tubulação. Não é só fazer a instalação. Os tubos eles não podem ficar aparentes. A gente vai aprender a trabalhar no entreforro, não deixando a tubulação ficar aparente em nenhum ponto da residência. Então, aqui a gente tem os cálculos do pavimento térreo e do primeiro pavimento. A gente também vai calcular a coluna de ventilação final, em cada trecho dela é a coluna de ventilação final que vai chegar na coberta. Então, após finalizar toda aquela teoria sobre a parte de esgotamento sanitário, a gente vem aqui para dentro do Revit. Com o nosso projeto arquitetônico já posicionado e configurado, a gente agora vai começar a trabalhar com a disciplina de esgotamento. A gente vai traçar a tubulação separadamente por ambiente, se concentrando apenas nesse ambiente e até onde vai o dejeto, até onde esse dejeto ele vai ser levado, vai alocar as nossas caixas de inspeção. Na sequência, a gente vai colocar os diâmetros já encontrados na nossa memória de cálculo e as setas que indicam o percurso que esse esgoto vai percorrer, o percurso do fluxo do esgotamento sanitário, facilitando assim a leitura na obra. A gente vai colocar também esses indicadores aqui de tubulação para o tubo de queda e coluna de ventilação. E assim a gente vai desenvolver todo o projeto, focando primeiro no ambiente, depois no pavimento como um todo. E esse processo vai se repetir no primeiro pavimento também. Lembrando sempre e respeitando tudo da NBR 8160 em relação a esgotamento sanitário. Respeitando também a inclinação da tubulação. Quem trabalha com esgotamento sanitário sabe que os tubos eles não podem ficar retos. Tem que existir uma inclinação para facilitar o fluxo do dejeto até as caixas de inspeção. Esse processo se repetindo no primeiro pavimento, a gente pode agora se concentrar apenas nos detalhes isométricos. Isso é um ponto muito diferencial dentro da instalação de esgotamento. Quem já trabalha com projeto de esgotamento lá no AutoCAD sabe o quanto era impossível criar o 3D de esgoto. A gente não tinha detalhes isométricos para esgoto quando trabalhávamos no AutoCAD. A gente não conseguia fazer isso, porque a gente tinha que mudar a vista no AutoCAD, a gente tinha que fazer um tubo em 3D no AutoCAD. Nossa, isso dava um trabalho absurdo. E a gente sabe que dentro dessa vida de projeto, né, tempo é um recurso muito escasso. Então, para otimizar tempo, a gente só fazia detalhe isométrico de hidráulica, a gente não fazia detalhe isométrico de esgoto. Então, aqui no Revit, que é uma ferramenta 3D, a gente pode explorar todo esse recurso. Então, por que não fazer detalhe isométrico, sim, de esgoto? Então, pensando nisso, eu vou ensinar vocês a trabalhar com um recurso fantástico chamado caixa de corte, possibilitando, assim, fazer o detalhe isométrico do esgoto de cada ambiente. Então, aqui, ó, note como vai facilitar bastante para a obra.
Não há dúvidas mais na obra. O construtor que pegar um projeto seu, ele vai saber exatamente como posicionar cada tubo, onde vai ficar cada conexão, sabe a locação exata da caixa de inspeção, a inclinação que vai ser trabalhada. Então não há mais erros no projeto. A gente vai aprender também a colocar as legendas, os detalhes, que vão facilitar muito. Colocar as tabelas. Sim, o Revit também traz as tabelas. Essas tabelas já trazem o quantitativo exato, não só de esgoto, como das outras instalações. A gente vai saber exatamente quantas conexões vão ser utilizadas no projeto. A gente vai saber exatamente o comprimento final dos tubos de esgoto separados por diâmetro. Isso tudo dentro do Revit. Quem já trabalha com instalações dentro do Revit sabe a importância de trabalhar com famílias parametrizadas, famílias que tenham conectores para fazer a instalação. Os principais fabricantes, como o Deca, já trazem essas famílias parametrizadas. É muito difícil você encontrar uma bacia em Revit da Deca que já não tem os conectores. Mas se você tiver um bloco específico, como uma banheira específica para um cliente que não seja dessas marcas conhecidas. E agora, como colocar o conector? Como fazer com que a tubulação se conecte à peça? Quem trabalha já com instalação dentro do Revit sabe que não é só traçar a instalação, é garantir a conexão entre o tubo e a peça sanitária. E agora, como é que eu faço isso? No curso, a gente tem uma aula exclusiva mostrando como colocar conectores em famílias que não são parametrizadas, permitindo assim que você consiga fazer um projeto de instalação completo, sem ficar preso às marcas conhecidas. Bom, e agora que a gente já finalizou toda a parte de esgotamento sanitário, a gente já conheceu os componentes da instalação sanitária, já colocou os conectores das famílias que não são parametrizadas, já montamos a nossa planta do pavimento térreo, primeiro pavimento, montamos a prancha final com tabelas e detalhes, a gente chegou agora na parte de hidráulica. Então, como foi a parte de esgoto, a gente aqui também vai abordar primeiro a teoria para depois a gente ir para a instalação de fato. Então, aqui na teoria, a gente vai começar pela instalação de água fria baseada na NBR 5626, onde a gente vai conhecer o esquema geral de distribuição, a gente vai conhecer os componentes da instalação de água fria, como cavalete, tipos de abastecimento, direto e indireto, vai escolher o nosso abastecimento que mais se adequa à tipologia da nossa edificação. A gente vai conhecer os tipos de reservatório superior e inferior. A gente vai conhecer também como é que calcula a reserva de água fria, os componentes do reservatório, como extravasor, tubo de limpeza, ramal de ventilação. Sim, o sistema de água fria também precisa ser ventilado. A gente vai entender também que a pressão do sistema depende da altura que esse reservatório superior está alocado. Então, tudo isso a gente vai ver na teoria e aplicar na prática no nosso projeto. A gente também vai fazer o cálculo da reserva de água fria, baseado na 5626. A gente também vai entender que o consumo de água fria depende da população, da quantidade de pessoas que residem na edificação. A gente vai entender que existe um consumo diário por pessoa. A gente vai entender o que são colunas, ramais e subramais, como eles funcionam, como é que setoriza o sistema de água fria a partir dessas peças. A gente vai conhecer os dispositivos de controle de fluxo, que são torneiras e misturadores, os registros de gaveta e de pressão, onde precisam estar posicionados, quais são os tipos. A gente vai entender que precisa ter a altura dos pontos para o detalhe isométrico, porque sim, quem já trabalha com instalação que vem lá do AutoCAD sabe que a gente já fazia o detalhe isométrico, mas existe um padrão para a altura desses pontos. A gente também vai abordar isso no nosso curso. A gente vai dimensionar a tubulação de água fria utilizando a NBR 5626. E da mesma forma que fizemos para esgoto, também vamos fazer aqui para hidráulica. A gente dividiu os cálculos por pavimento. A gente tem os cálculos do pavimento térreo, pensando em cada ambiente de forma separada. Temos o cálculo também do primeiro pavimento, pensando em cada ambiente separadamente, montando assim um sistema único. A gente vai dimensionar as colunas de água fria, dividir em AF1 e AF2. Por setorização, na verdade, a gente vai dividir a casa em dois setores e a partir daí dividir as colunas AF1 e AF2. Dentro ainda da parte teórica, a gente também vai aprender a calcular o alimentador predial e o ramal predial. Entender que a água vem de uma rede pública e que esse sistema ele vai chegar na casa a partir de uma tubulação. A gente vai aprender a dimensionar essa tubulação, conhecer o cavalete, o abrigo para esse cavalete. A gente também
vai aprender nessa fase teórica a dimensionar esse ramal predial. A gente vai entender que existem pressões mínimas e máximas no sistema e que isso pode prejudicar sim a instalação, causando até o golpe de Ariete, que é bem conhecido. A gente vai entender a trabalhar com os dispositivos que controlam a pressão. A gente vai ter as válvulas redutoras de pressão para reduzir a pressão e o pressurizador para aumentar a pressão no sistema, que a gente vai utilizar também no nosso projeto. Vamos entender que existe uma perda de carga dependendo do tipo de tubo que se escolhe para o sistema. A gente vai aprender a calcular a pressão dinâmica do nosso projeto e os diâmetros finais que vão atender toda a instalação da residência, finalizando assim a parte teórica. Finalizando a parte de instalação de água fria, chegamos à instalação de água quente. A gente sabe que nos dias de hoje as pessoas estão adotando a utilização de água quente não só no chuveiro, mas também na torneira. Por questão de higienização dos alimentos e bem-estar, as residências estão utilizando água quente em mais de um ponto. Então, não estão mais utilizando o chuveiro elétrico, e sim aquecendo essa água para atender mais de uma peça de utilização. Pensando nisso, eu trouxe para vocês também a parte de instalação de água quente baseada na NBR 7198, onde na nossa parte teórica a gente vai entender como é que esse sistema funciona, a gente vai entender também os tipos de aquecedor que existem no sistema, vai optar pelo aquecedor a gás, vou explicar para vocês no curso o porquê do aquecimento a gás, como ele funciona. Baseando nisso, a gente vai calcular os diâmetros das tubulações de água quente, dividindo também por setor, né? A gente vai ter aí uma coluna de água quente, a Q1, para um setor da casa, e a Q2 para o segundo setor da casa, também dividido por ambiente. Então, após finalizar toda a parte teórica, assim como foi para esgotamento sanitário, chegamos aqui no nosso projeto no Revit. Aqui a gente vai montar as pranchas finais, fazendo toda a instalação, desde o abastecimento público da rua, né, onde vem essa água, passando para as peças de utilização. A gente aqui vai dividir em 2 pavimentos, térreo e o primeiro pavimento. A gente vai optar por dividir a instalação, facilitando assim a visualização do construtor lá na obra. Então aqui a gente tem um pavimento térreo com água fria e com água quente, com as suas respectivas tabelas e detalhes e legenda. Da mesma forma a gente tem aqui para o primeiro pavimento. Então a gente tem aqui água fria, água quente, detalhes, legendas e tabelas. A próxima prancha que a gente vai abordar no nosso curso são os detalhes isométricos, os conhecidos isométricos. Quem trabalha com AutoCAD já fazia esses detalhes isométricos, porém a gente só traçava a tubulação em 3D. A gente não trazia as peças sanitárias, o lavatório, o chuveiro e a bacia em 3D, a gente só mostrava as peças sanitárias. E por que não utilizar essa ferramenta fantástica que é a caixa de corte no Revit? Da mesma forma que a gente fez para esgoto, a gente vai fazer aqui para hidráulica. Com a diferença, a gente vai fazer uma planta ampliada, né, numa escala de ampliação, onde a gente vai criar vistas para que a gente possa cotar todos os ramais, tanto de água fria e de água quente. Então, aqui é um exemplo de uma vista que você vai abordar, que vamos abordar e você vai aprender no curso, onde a gente vai cotar a altura dos pontos de alimentação de cada peça, a gente vai cotar a altura dos ramais de água quente e água fria, a altura dos registros, identificar essas peças e esses registros, bem como o diâmetro de cada tubulação. A gente vai fazer isso para cada ambiente e, como plus, o detalhe isométrico, que deixa, sem dúvida, o projeto completo e sana qualquer dúvida que possa vir a ter na obra. Então, o detalhe isométrico também bem detalhado, né? A gente vai aprender a utilizar os filtros de sobreposição, como eu expliquei lá no começo do vídeo, onde a gente vai colocar transparência nas peças sanitárias, destacando assim apenas a tubulação. Então, a gente vai fazer isso para cada ambiente, gerando 2 pranchas finais. Fora isso, a gente ainda vai ter a nossa prancha geral, a prancha final do projeto, onde a gente vai mostrar todas as instalações e todas as tabelas que foram utilizadas no decorrer do projeto. Essa aqui vai ser a primeira prancha que seu construtor vai ver. Essa é a primeira prancha que o cliente vai ver. Então, é uma prancha realmente diferenciada, compatibilizada, que vai encher os olhos de qualquer cliente. Bom, pessoal, a gente vai finalizando o vídeo por aqui, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa apresentação que a gente fez do nosso curso de instalações hidrossanitárias no Revit 2020, tá? Vale lembrar que ao todo são 48 aulas, tá? São 48 aulas e você vai aprender do absoluto zero
a como fazer uma instalação hidrossanitária utilizando o Revit 2020. Tá bom? Então, independente se você tem algum conhecimento ou se você não tem nenhum tipo de conhecimento, com certeza esse é um produto único hoje no mercado brasileiro, é um curso novo e além dessas 48 aulas que você vai ter acesso, além de todo o material de cálculo, biblioteca, plugins, você ainda vai receber totalmente de graça a nossa biblioteca Master Revit 2020, tá? Então, além de todo esse material que você vai ter, além de todas essas aulas e esse material para você poder estudar, a gente vai estar disponibilizando gratuitamente a nossa biblioteca de famílias, de templates, de texturas, de imagens para renderização. Então, é um bônus que a gente está oferecendo para vocês, tá bom? Então, desde já, assim como a instrutora Thalita, ela já fez questão de falar em alguns vídeos, eu já deixo aqui o meu convite, tá? Se matricula agora nesse curso, é um curso incrível, tá? Aproveita, o curso ele tá em promoção, tá bom? E eu reitero mais uma vez o convite, venha, se matricule, tá? Você paga apenas uma única vez e depois você tem acesso vitalício ao curso, tá bom? E se matricula. Então fica aqui o meu convite, tá? Acessa lá o site www.arqueonlinecursos.com.br, beleza? Então, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Eu espero demais que você tenha ficado até o final do nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal no YouTube e a descrição, tá? O link do curso eu vou deixar na descrição desse vídeo, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Valeu, forte abraço.